Que a paz seja contigo. Mais um dia abençoado para você, para sua família. E hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, que está em Lucas, capítulo 11, versículo 9, que diz assim: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, abre. Qual dentre vós é que pede algo, ou pede um pão, e alguém lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lugar, dará um peixe, dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois mau, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, nós temos aqui, que o Senhor Jesus está nos incitando a orar. O Senhor Jesus, ele está dizendo, olha, vocês têm que orar, vocês têm que pedir, Porque é impossível um Pai tão bondoso, tão maravilhoso, dar coisas que não são lícitas, não são coisas boas, Então nós temos um Deus que ele sempre está conosco, mas na palavra do Senhor, vou voltar um pouquinho lá para Daniel, nós podemos observar que por mais que a gente ore, por mais que a gente tenha uma vida ali centrada, na vontade do Senhor, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por provações, nós vamos passar por desafios nessa vida. Mas quando a gente tem uma vida de oração, o resultado é diferente. Então, às vezes você vai encontrar alguém que diz assim, por que você é evangélico? Por que você crê em Deus? Por que você vai para a igreja? Por que você está fazendo tudo isso? Sendo que você está sofrendo, sendo que você está passando também por uma certa dificuldade, está passando por um desafio no seu trabalho, nos seus estudos, ou até mesmo na sua família. E aí, as pessoas que não têm a visão espiritual, elas podem te colocar um pouquinho na parede e dizer assim, será que funciona? Será que está sendo bom mesmo essa sua postura de ficar indo para a igreja, de ficar orando, de ficar indo para monte? E eu vou dizer para você que vale a pena, porque o nosso Jesus, ele nos incitou a orar, não é por um acaso, não é só para que a gente tenha bênçãos, não é só, mas para que a gente consiga ter força nos momentos difíceis, para que a gente consiga a cada dia, na nossa caminhada, ao acordar, ao dormir, a gente consiga ter a paz. E é isso que nos diferencia do mundo. Quando nós temos uma vida centrada em Deus, uma vida em oração, uma vida ali que a gente fala, não, desse Jesus eu não largo, não. Nós conseguimos ter paz em meio à dificuldade, Vou até meditar um pouquinho aqui na palavra do Senhor, em Daniel 6, quando ele teve uma situação muito difícil na vida dele. Ele foi jogado na cova dos leões. Irmãos, eu fico imaginando a situação que o servo de Deus passou. Ele estava certo, estava em uma posição muito boa, perante o rei, e naquele momento, diante de uma emboscada, ele não pôde fazer o que ele fazia com máxima excelência, que era orar. Mas nós sabemos que quando a gente ora, quando a gente está ali na vontade do Senhor, não quer dizer que a gente não vai passar pela dificuldade. Nosso irmão aqui, Daniel, ele passou por uma dificuldade. Eu fico imaginando quando ele foi jogado ali naquela cova, Porque, irmãos, por mais segurança que ele estivesse em Deus, tenho certeza que ele entregou ali a vida ao Senhor, Senhor, se for até aqui que o Senhor quer que eu fique, amém. Mas nós temos um Deus que ele dá a resposta. Assim como o Senhor Jesus falou, se vocês dão coisas boas aos seus, imagina o Pai Celestial. Você acha que ele não vai fazer? Então, persevere, continue no centro da vontade do Senhor, não desista, ore, mesmo que às vezes a nossa voz esteja embargada, mesmo que muitas vezes a gente não tenha palavras,
ligue-se assim ao Senhor, quando você acordar, quando você estiver para ir dormir, nas dificuldades, quando vier tristezas, quando vierem afrontas, ore, coloque tudo nas mãos do Senhor, porque assim como ele fez com Daniel, que o livrou da cova dos leões, né? Ele fechou a boca dos leões, irmãos. É incrível, às vezes a gente fica olhando aqueles livrinhos, né, de criança ali, a gente fala assim, nossa, um leão, irmãos, um leão é enorme, a gente não pode, né, enfim, eu fico imaginando o quão faminto eles estavam. Mas o Senhor, Ele é o Deus da providência, Ele é o Deus do livramento e Ele nos livra no perigo. Então, Ele está conosco, que você possa perseverar. Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã. Continue, mesmo que muitas vezes a dificuldade ela esteja em volta ali da sua vida. Não desista, porque quando você tem uma vida de oração, a resposta vem. Continue, persevere, porque o nosso Deus dará a vitória. Persevere em oração, porque nós temos um Pai Celestial que está cuidando de tudo. Amém? Que Deus abençoe sua vida.